Erez é uma gigantesca gaiola de 700 metros, cujo acesso é controlado por Israel. Para trás ficou um terminal, uma bateria de perguntas, várias portas de betão e uma autorização prévia do governo israelita. Para lá deste túnel vivem 2 milhões de pessoas impedidas de sair do seu próprio território. São sobreviventes da última guerra, no verão passado, que vitimou mais de 2.000 palestinianos, a maioria civis. حلمت والله جاي البحر كبير عندنا فطف البحر البلد لقيته فجأة قدامي قال ناس خاطفينه هم مش متوفي ناس خاطفينه وعزقتوا علينا كله رمل بقول له ليش انت يا محمد كلك رمل بقول لي من البحر يما انا بحبهوش البحر صرت يما مع انه كان يحبه كتير البحر غدر فيه ما هو صار يعبط فيا وبوس فيا. Saria Bakr perdeu o filho no verão passado durante um ataque da marinha israelita. Nas imagens que foram abertura de jornal um pouco por todo o mundo, Mohamed jogava a bola na praia com os irmãos e os primos quando foram atingidos por um míssil. O ataque aconteceu a 16 de julho de 2014 e foi registado por vários jornalistas hospedados num dos hotéis em frente ao mar. Primeiro, a marinha israelita disparou um míssil contra uma cabana de pescadores abandonada, alegadamente para atingir uma estrutura do Hamas. As 8 crianças que brincavam na praia fugiram, mas foram atingidas por um segundo míssil. 4 crianças tiveram morte imediata. Outras 4 ficaram feridas com gravidade. جاي بجري يما يابا بقول ايش في ولا ايش في يا محمد يا سيد لا بقول لي محمد استشهد ولا اسكت ايش استشهد محمد تو كان مالوش 10 دقايق رجع تاني وانا ما راح احضر خاله صرت اصوت واقول يا خبتي. No dia em que perdeu o filho, Saria Bakr tinha acabado de ser mãe. Estava a amamentar quando o míssil caiu. Tinha dado à luz no dia anterior, entre explosões. O bebê sobreviveu, mas tem problemas cardíacos. Num dos dias mais negros da última guerra em Gaza, o desespero da mãe de Mohamed saltou as fronteiras de Gaza. Nesse dia, a família Bakr enterrou 4 crianças, vítimas de um alegado erro militar. Mohamed Bakr tinha 11 anos e queria ser como Cristiano Ronaldo. محمد كان يعني بحب الفوتبول كتير لما يروح الحلاق يحلق ما يجيش يحالق الا قصة ليوناردو يا تاعت ميسي بس اكثر شيء كان مدقق على ليوناردو عدليته حلق هو ليلة ميمون. Saed Bakr sobreviveu ao ataque, mas viu morrer à sua frente o irmão e 3 primos. Passou horas a contorcer-se encostado a uma parede, deixou de falar, de comer, de ir à escola. Nunca mais deixou de ter medo. Tem pesadelos diários. Durante meses, sonhou com a sua própria morte. Viu morrer o irmão e os primos, vezes sem conta. Saed está fortemente medicado com antipsicóticos. Sofre de stress pós-traumático. Precisa de tratamento psicológico especializado que não existe no território. Nos 50 dias de conflito do verão passado, entre Israel e o movimento islamista Hamas, que controla a faixa de Gaza, morreram mais de 500 crianças. Mais de 3.000 ficaram feridas. A maior parte das cicatrizes não estão à vista e são difíceis de quantificar. Gaza tem cerca de 1 milhão de crianças. De acordo com as Nações Unidas, entre 35% a 40% sofrem de traumas causados pela guerra. O governo israelita lamentou a morte das crianças, que considerou um incidente trágico e garantiu que estava a investigar. Nesse dia, o 8º do conflito, Israel enterrou a primeira vítima. Do lado palestiniano, tinham já morrido mais de 200 pessoas, entre elas 40 crianças. يعني أنا محمد حياة كانت منيحة أخوه كويس سيد وإشي بس سنة راح السيد بعد محمد تعجل يا محمد يا ريت أنا ولا أنت.
A praia onde o filho morreu fica em frente à casa da família Bakr. Era dali que o pai, Ramesh Bakr, partia muitas vezes para a pesca com os filhos. Mas Israel confiscou os 2 barcos desta família de pescadores. Foram acusados de pescar para lá das 6 milhas náuticas, o limite imposto por Israel aos pescadores de Gaza. Os Bakr já tiveram uma vida económica estável. Agora, para alimentar a mulher e os 6 filhos, Ramesh tem de comprar e vender peixe na lota. Dependem da ajuda de familiares e amigos. لكن الحسكات بضلها محسكات ومصاري بتروح وتيجي مش نظريه. الاحتلال المصيبه اللي عملها الاكبر قتل الاطفال هذول. Os Bakr não conseguem lidar com mais perdas. Já passaram muitos meses sem uma única notícia, mas continuam a acreditar que estão vivos. 3 jovens membros da família que no verão passado, antes da destruição total dos túneis, conseguiram passar para o Egito e daí se fizeram ao mar. Fugiram, como de uma prisão, do seu próprio país. É difícil pensar no futuro quando o presente é este e o passado foram 3 guerras nos últimos 6 anos. A guerra do verão passado entre o exército israelita e o Hamas foi a mais destruidora e a mais sangrenta para a população civil. A operação, a que o governo de Israel chamou Margem Protetora, incluiu uma incursão com forças terrestres, ofensivas marítimas e mais de 5.000 ataques aéreos. Durante 50 dias, Israel lançou contra o pequeno território mais de 20.000 toneladas de explosivos. Em apenas 40 km de comprimento por 6 de largura, numa área 200 vezes mais pequena que Portugal, vivem 1.800.000 pessoas. Estão presas num dos territórios mais densamente povoados do planeta. There was no safe place in the entire Gaza Strip. We don't have shelters. We don't have nothing in terms of protecting our families and beloved ones against such huge amount of explosions and horror being invested against us as civilian community. Ayman Nimer é farmacêutico e pacifista. Tem 3 filhas, Lulu, Mimi e Nunu, 14, 15 e 16 anos, todas nascidas sob a ocupação israelita, todas testemunhas e vítimas de 3 guerras. É sobretudo por elas que Ayman pondera uma vida nova em Miami depois de ter ganho um passaporte para a América. Na lotaria dos vistos, os Estados Unidos sorteiam todos os anos cerca de 50.000 autorizações de residência para pessoas de todo o mundo. Ayman foi um dos contemplados, mas ainda hesita. Está desempregado há 3 anos. A mulher, Eba, faz bordados em bijuteria. Tem uma página no Facebook e recebe centenas de pedidos fora de Gaza. Mas em Gaza não há serviços postais. Os bordados de Eba também não podem sair do território. As filhas, alunas de excelência, querem partir. حابة أكون دكتورة أو صيدلانية عشان أساعد أو أساهم يعني بشكل أو بآخر بعلاج إنه الناس اللي في غزة أو الناس اللي تعرضوا للحرب. Mais de 11.000 palestinianos ficaram feridos na última ofensiva israelita contra Gaza, um território de onde é impossível fugir. Com as fronteiras fechadas e sem abrigos antiaéreos, os civis de Gaza estão à mercê dos ataques israelitas. Borders are controlled by Israeli artillery. From the sky, the drones and Air Force were monitored 24 hours. Ayman Nimer tinha 2 anos quando Israel ocupou Gaza em 1967, na sequência da Guerra dos 6 Dias entre Israel e uma frente de países árabes. Por suspeita de uma ofensiva iminente, Israel atacou os países árabes vizinhos, saiu vencedor e ocupou territórios estratégicos, como a Península do Sinai, os Montes Golã, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. Ayman Nimer cresceu com liberdade condicionada e habituou-se a viver com restrições. Mas, ao contrário da esmagadora maioria dos habitantes de Gaza, conhece do mundo mais do que o território onde nasceu.
Do Aeroporto Internacional de Gaza, partiu para uma licenciatura em farmácia nas Filipinas e foi à descoberta de capitais europeias. During my whole life, I didn't experience such easy way to travel. Like we had lots of difficulties traveling through borders of other bordering countries, but when we had our own airport, it was much easier, and I felt really like a human being after all. O Aeroporto Internacional de Gaza foi inaugurado em 1998, numa cerimónia em que estiveram presentes o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e representantes da União Europeia. Custou 80 milhões de euros, pagos pela Alemanha, Espanha, Japão, Egito e Arábia Saudita. O aeroporto durou 3 anos. Em 2001, deu-se a segunda insurreição palestiniana contra a ocupação israelita. Nessa altura, a Força Aérea Israelita destruiu o aeroporto. Ayman Nimer nunca mais saiu de Gaza. Israel has forcefully occupied our own land and is killing us on a daily basis. What do you expect any people on earth to do? Peaceful solution does not, exist. We have had 20 years of negotiations that led us to more losses, more fatalities, more hatred, more hardship, closure, siege. People like me who have lived their life preaching for peace would also join violent groups. Em janeiro de 2006, o eleitorado palestiniano radicaliza-se, uma resposta a anos de negociações falhadas e de humilhações sistemáticas causadas pela ocupação. O Hamas, listado como organização terrorista, ganha as eleições legislativas em Gaza e na Cisjordânia. A União Europeia e os Estados Unidos suspendem a ajuda financeira de quase 1.000 milhões de euros anuais. A tensão com Israel agrava-se com episódios de violência pontual. No verão de 2014, 3 adolescentes israelitas são raptados e assassinados na Cisjordânia por militantes do Hamas. Como represália, um jovem palestiniano é queimado vivo por israelitas. A 8 de julho, na sequência de vários rockets lançados pelo Hamas contra cidades israelitas, Israel lança a operação Margem Protetora. Gaza é atacada por via aérea, marítima e terrestre. Não há lugares seguros. This building was targeted by a big number of missiles, so they gave an 8-minute ultimatum to the residents whom they live in this 16-floor building that contains around 100 apartments and a big mall. Everybody rushed out, taking his children and what they could collect in a few seconds of time they had. A paisagem de Gaza é um destroço. Prédios inteiros desapareceram dos bairros, bairros inteiros desapareceram das cidades, cidades inteiras desapareceram do mapa. A guerra do verão passado destruiu 4.000 lojas, 400 fábricas, redes de água e de esgotos. A única central elétrica de Gaza foi severamente atingida. A eletricidade é irregular. O inverno, ao contrário dos prazos para a reconstrução, é certo. Aos 23 anos, MC Gaza canta o que vê, o que não queria ver e o que não o deixam ver. É um dos 50 rappers de Gaza, num território onde os concertos estão proibidos desde 2007, quando o Hamas tomou o poder. شعور ما بين السيء والفخور جدا سيء انه من الظروف اللي بنمر فيها وفخور انه كيف قادرين على انه نعطي فنون في ظل الظروف السيئه اللي بنمر فيها. لو بعرف حيفرقنا لون ما كان رسمت بحديقة الشجرة ولا تسلت فواكه أرنموس كانت عملت مع علبة الألوان بطريقة حذرة. Há um ano, a União Europeia propôs-lhe um subsídio de 2.000 euros para fazer uma música e produzir um vídeo com uma mensagem forte. MC Gaza investiu mais 1.500 euros do seu próprio dinheiro e apresentou este vídeo sobre cores políticas que não se misturam.
O verde do Hamas, o movimento radical atualmente no poder, e o amarelo da Fatah de Mahmoud Abbas, o partido que governou Gaza até às eleições de 2006. Depois da vitória do Hamas, as relações entre as duas fações degradaram-se ao ponto de violentos confrontos com dezenas de mortos. Até que em 2007, o Hamas expulsou a Fatah de Gaza e assumiu o controle total do território. Sem terem um Estado, os palestinianos passaram a ter 2 governos de costas voltadas, um na Cisjordânia e outro em Gaza. We need one leadership to speak on your behalf. We don't know who to speak to. This weakened us to an extent that made the Israelis really happy, and I doubt if they even supplied the fighting groups with funds and weapons and all kinds of resources that will keep them fighting. Very strongly believe in something. É também por aí que vai o discurso do antigo deputado do Knesset, o Parlamento israelita, que defende a criação de um Estado palestiniano em coexistência com o Estado israelita. Uri Avneri ficou conhecido por ter furado o cerco de Beirute em 1982 para se encontrar com Yasser Arafat. Foi a primeira vez que o líder palestiniano se encontrou com um israelita. A Palestinian state, and there will be a state of Israel, and the two peoples will peacefully live together in 2 states which slowly become not only good neighbors but more than this. Aos 92 anos, Avneri continua a participar em manifestações pelo fim da ocupação e a acusar Israel de querer dividir os palestinianos para reinar. The war was against Hamas, but the Israeli government did nothing to put an end to the Hamas rule in Gaza. They want Hamas there, Mahmoud Abbas there, to be enemies to each other, and this makes the Palestinians much weaker, of course. كشاب فلسطيني عايش بغزة بعتقد انه حتى الحلم هنا محاصر، يعني حتى الحلم حتى الناس اللي حواليا. Dead person. In Gaza, young people is like they graduated with the certification, high certification from universities, but they don't find work. They cannot go out. They cannot do anything. Most of them are sleeping at home. It's too much things. That's dead person. Não há lazer em Gaza. As 3 guerras destruíram os centros de diversão. Nem os 2 grandes estádios de futebol do território escaparam aos bombardeamentos israelitas. I used to come here, of course, as a football fan and a guy who supports the team of Gaza City, and I used to come here frequently, even with my girls. Tão cedo, Ayman e as filhas não voltarão a ver um jogo de futebol ao vivo. Nem a ver de perto animais como os que habitavam o Jardim Zoológico de Gaza. A maioria tinha entrado no território em 2008, quando os o abriu, através dos túneis do Egito. No verão passado, um bombardeamento destruiu o Jardim Zoológico e matou mais de 80 animais. 3 leões foram levados para a Jordânia com o apoio de organizações internacionais. Menos sorte, tiveram os cerca de 30 animais que ficaram. Sobrevivem em jaulas imundas, com pouca comida e pouca água. Os responsáveis do Jardim Zoológico garantem que não têm forma de alimentar os animais, nem de lhes proporcionar os tratamentos que lhes poderiam salvar a vida. No centro de Gaza, a zona menos atingida pelos bombardeamentos, há rotinas de uma normalidade inesperada. À hora certa, as crianças saem da escola e passeiam as fardas por ruas lamacentas. À hora certa, Ayman Nimer entra na faculdade para mais uma aula do mestrado que está a tirar em farmacêutica. A Universidade Islâmica foi bombardeada pelas forças israelitas em agosto de 2014, com centenas de civis nas instalações. À hora certa, o Sam Safar senta-se junto ao que resta da sua casa, destruída no verão passado, na noite em que os tanques israelitas entraram em Jujaia, no leste de Gaza, enquanto do ar choviam mísseis e eram disparados morteiros. Mais de 100 pessoas morreram, 1/3 mulheres e crianças.
2 dias depois foi destruído o Hospital de Reabilitação Médica de Al-Wafa, o único de Gaza, com uma população de idosos, inválidos e doentes em coma. O edifício foi previamente evacuado e os doentes levados para o centro de Gaza. De acordo com o governo israelita, o hospital estaria a ser usado pelo Hamas como centro de comando militar. Most of them have stayed in schools, in UNRWA or government schools, and a few of them who managed to find places at families or friends or rentals. Susan foi batizada com o nome da diretora da Escola das Nações Unidas que lhe salvou a vida. Latifa deu à luz no dia em que aqui chegou, exausta e esfomeada, com o marido e 4 filhos pequenos. طول الليل هم يدبوا ويقصفوا بشكل فظيع حتى من خوف على أولادي خبيتهم تحت التخت تحت تخت الناس طول النهار وصرنا نجري من عندهم لعند السكة بعد هيك رحت على مدرسة الدرج. Latifa e a família estão aqui desde o verão passado. São 7 dos 120 mil palestinianos que, 6 meses depois da guerra, continuam a viver em 90 escolas das Nações Unidas espalhadas pelo território. Algumas, como esta, enfrentam riscos de saúde pública. Albergam pessoas a mais há demasiado tempo e os recursos escasseiam. Durante a última guerra, os ataques às escolas das Nações Unidas abriram noticiários em todo o mundo. Em 2 semanas, Israel atacou 6 escolas sobrelotadas de civis que ali procuravam proteção das Nações Unidas. Pelo menos 50 pessoas morreram, entre elas 10 membros das Nações Unidas. Mais de 340 pessoas ficaram feridas. Even their children are wholesale denied, and it's appalling. Por esses dias, durante uma entrevista em direto para a televisão Al Jazeera, o porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, Christopher Gannis, acabaria por dizer sem palavras o que era estar por esses dias em Gaza. We deplore very much the loss of civil life in Gaza. I think that it is a terrible human tragedy that so many people lost their lives. But if they lost their lives, it is mostly the fault of the Hamas, which had been using those people as human shields in order to protect their terroristic activities. They shot rockets against Israeli cities from within Palestinian neighborhoods. And of course we had to react. Durante a guerra do verão passado, as Nações Unidas encontraram 20 rockets do Hamas numa das escolas da organização, que se encontrava vazia. Muitas das vozes que na altura criticaram o Hamas acrescentaram que a descoberta não legitima a resposta desproporcional das forças israelitas. Israel acusa o Hamas de esconder armas, estabelecer centros de comando e lançar mísseis a partir de zonas densamente povoadas de Gaza. Mas na estreita faixa de Gaza, quase todas as zonas são densamente povoadas. O Hamas e outros grupos armados vivem no meio da população. The source of the problem is occupation. Israel has forcefully occupied our own land and is killing us on a daily basis. Durante a última ofensiva foram muitas as vozes que acusaram Israel de ter cometido crimes de guerra e pediram uma investigação imparcial e independente. Foi com esse objetivo que, em novembro passado, uma comissão das Nações Unidas pediu autorização para entrar no país e, posteriormente, em Gaza. Israel negou o pedido e recusou-se a colaborar. This commission of inquiry had a totally distorted mandate. It was not sent in order to investigate what had really happened. It was sent to investigate already in advance, condemning Israel. We investigate ourselves all the time. We believe that we did not commit war crimes. We believe that our offensive in Gaza against Hamas was entirely justified. Durante a última ofensiva militar em Gaza, no verão de 2014, morreram 2.200 palestinianos. A grande maioria, mais de 75%, eram civis. Entre eles,
mais de 500 crianças. Em Israel, os mais de 4.000 rockets disparados pelo Hamas mataram 72 pessoas, dos quais 6 eram civis, entre eles uma criança. Israel está protegido por um sofisticado sistema antimíssil. O Iron Dome, ou cúpula de ferro, intercepta cerca de 90% dos rockets que o Hamas lança sobre zonas residenciais israelitas. Em Israel, não há vestígios da guerra do verão passado. No, my parents are dying to see it. Yeah. No, you'll really like Vila Real. I like Vila Real. Yeah, I know, but this time it'll be longer. It's nicer, also poor. Desde que se conheceram há 3 anos em Tel Aviv, ele, israelita de Haifa, ela, portuguesa de Vila Real, o norte de Portugal passou a ser um destino comum. Violeta Moura é fotojornalista e está há 5 anos no Médio Oriente. Avihai Stolar foi combatente durante a Segunda Intifada e era primeiro sargento quando decidiu que não queria que a violência continuasse a fazer parte da sua rotina. When you send thousands of soldiers in, basically without rules of engagement, telling them anything you see and is suspicious, you shoot at it, obviously schools are going to get hit, civilians are going to get hit, everything is going to get hit, especially when you have a strong air force, artillery, tanks, and thousands of infantry soldiers. Military service here is almost religious, you know? You don't doubt it, you have to participate in it, but it becomes a problem when the mission that the military is sent to do is a bad mission. And you want to criticize it, you know, but you don't want people to say that you don't like your country. Em Israel, o serviço militar é obrigatório para rapazes e raparigas. 3 anos para eles, 2 para elas. Aos 18 anos, adolescentes armados com M16 são enviados para missões militares nos territórios ocupados. Sometimes as a response to a Palestinian attack, sometimes without anything happening, we would go inside the Palestinian town or a village, just drive around and throw like stun grenades in the middle of the night to make noise. Everybody wakes up, the children start throwing stones at us, and we would go out and shoot rubber bullets at the children. When the idea is to show our presence, to show the Palestinians who's the sheriff. And that was a big part of my service. Contra a vontade da família e a surpresa de muitos colegas e amigos, Avihai Stolar afastou-se da vida militar e juntou-se a uma organização de ativistas chamada Breaking the Silence, em português, Quebrando o Silêncio. Uma plataforma que recolhe testemunhos de soldados israelitas que serviram em Gaza e na Cisjordânia. Fundada há 11 anos por veteranos de guerra, a organização tem como principal objetivo acabar com a ocupação israelita dos territórios palestinianos. É uma voz dissonante na aparente unanimidade da sociedade israelita quando temem a ocupação. When the soldiers go in, I mean, there shouldn't be any civilians there. So any person that you see or any threat that you feel, you need to shoot. Basically, everything is an open fire zone. It probably wasn't from airstrikes. Otherwise, it would have craters, it would have green spots, not red spots. Violeta Moura tem um mestrado em jornalismo pela Universidade de Barcelona. Estudou em Marrocos e na Polónia. Chegou a Jerusalém em 2010 e já viveu de perto uma guerra. A ocupação é, no fundo, uma forma de violência prolongada, de castigo coletivo sobre uma população inteira. E esta situação, obviamente, tem que ser terminada. É um conflito político, tem que ter uma solução política. Em dezembro do ano passado, o Parlamento português aprovou por maioria uma recomendação para que o governo reconheça o Estado da Palestina como um Estado independente e soberano. Portugal foi o 5º país europeu a tomar uma decisão que não agrada ao governo israelita. We don't have any problem to see the creation of a Palestinian state, as long as it is at the end of a process of negotiations between Israel and the Palestinians. What we do not like and what we think is a mistake is those unilateral recognitions by different parliaments. Mais de meio ano depois do final da última guerra em Gaza, Gaza é pouco mais do que a última guerra. Apesar das negociações entre Israel, Nações Unidas e a Autoridade Palestiniana, Israel continua a travar a entrada no território de materiais de construção. A este ritmo, a reconstrução pode demorar 15 anos. Are collecting the rubble and trying to extract the steel, which is not available in Gaza due to sanction and siege.
and trying to repair it and make it ready for another building. Os custos da reconstrução rondam os 7 mil milhões de euros. Gaza conseguiu da comunidade internacional um compromisso de 4 milhões e meio. Portugal prometeu uma ajuda simbólica de 25 mil euros, mas o dinheiro tarda em chegar. Sem cimento nem aço, o setor da construção ressentiu-se e o desemprego em Gaza disparou. Ronda os 50%. O conflito terá também acabado de vez com os túneis ilegais que ligavam Gaza a Israel e ao Egito e por onde entrava um pouco de tudo. Carros desmontados, alimentos, medicamentos, animais, combustível, materiais de construção e as armas do Hamas. Sem a economia paralela dos túneis, Gaza ficou ainda mais dependente das importações de Israel. É daí que vem mais de metade dos produtos que ocupam as prateleiras deste supermercado de classe média, onde a família Nimer faz as compras semanais. A subsistência de Ayman depende agora da colaboração com várias ONGs internacionais, mas a vontade de deixar Gaza continua a ser pouca. Ayman não quer partir, mas não deverá resistir à pressão da mulher e das 3 filhas. لما يعني أروح أعيش برا أحسن بكتير من هذا المكان. O sol começa a cair sobre as ruínas de Khan Yunis, no sul de Gaza. Se há utilidade para os destroços de guerra, é esta. الباركور حياتي لأنه هو كل إشي أنا بأديه في حياتي اليومية. كل يوم أنا بسبح كل أفكاري في الباركور لأنه الباركور طلعت من جوايا كل إشي بضايقني كل الحصار. Gaza tem cada vez mais adeptos de parkour, uma atividade criada nos anos 90 em França, que consiste em percorrer distâncias de forma rápida e eficiente, superando os obstáculos do caminho. Entre eles, 7 mil bombas, rockets e outros engenhos por explodir, espalhados pelo território. Num conflito que parece interminável, mais de 17 mil rapazes entre os 14 e os 21 anos terminaram já este ano a formação em campos militares do Hamas. O grupo radical diz preparar a próxima geração para combater Israel. As organizações de direitos humanos acusam o Hamas, que partilha agora o poder com a Fatah num governo de unidade, de explorar os traumas de crianças e jovens. E acusam Israel de criar consecutivamente novas gerações de inimigos. O último dia em Gaza é um dilúvio, um imenso lamaçal numa terra onde pouca coisa é sólida, onde a reconstrução ainda não começou e Israel já ameaça novos ataques se o Hamas não entregar as armas. Saímos por onde entramos, pela única porta de Gaza. Por este longo túnel em direção a Israel só podem passar cidadãos estrangeiros ou palestinianos com autorizações especiais do governo israelita para tratamentos em Israel. Para trás ficam quase 2 milhões de pessoas à espera de uma solução política ou da próxima guerra. Estão presas no seu próprio território.